O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do tempo comum, o 33º. Domingo que vem, o 34º domingo, será o domingo onde nós vamos celebrar Cristo, Rei do Universo, dia do Leito. E lá, com esta festa, nós encerramos o ano litúrgico, esse ano litúrgico. E no próximo nós iniciamos ano novo da igreja, o tempo do advento. Nós já estamos montando o presépio, ainda não está terminado, mas você já viu lá sinais de um presépio bonito, com novas imagens grandes, para a gente poder chegar perto, rezar,
contemplar e esperar com o tempo do advento o nascimento de Jesus. Primeira leitura do livro dos Provérbios nos fala de uma mulher forte, Et Ha'il em hebraico, uma mulher forte. Esta mulher forte vale muito mais do que qualquer joias e fortuna. Feliz daquele que tem essa mulher ao seu lado. Ela, o que tem diante dela nas mãos, seja a lã, ela tece, seja o alimento, ela cose, ela faz com que os dons que lhe é concedido, ela faz dar frutos. Essa mulher virtuosa é aquela que cuida da família com responsabilidade, exerce a sua missão de mulher e mãe como um dom de Deus. Não é uma mulher à toa, e sabe qual é o seu papel, sabe o que diante de Deus ela deve fazer. Oxalá que no nosso meio possa ter mulheres com esses dons, mesmo porque na igreja as maiores servidoras não são os homens, são as mulheres, e eu me incluo no meio desses, são as mulheres. Que sejam talentosas como essa mulher do livro dos Provérbios, que teme o Senhor, né? Olha, 2 vezes na liturgia hoje vai aparecer essa palavra, temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. Na primeira leitura, a mulher que teme o Senhor, ela merece louvor. E o salmo de hoje, felizes os que temem o Senhor e trilham o seu caminho. Segunda leitura vai nos dizer sobre quando que é o tempo e a hora do Senhor voltar. Qual que é o dia que Ele virá? Que vai ser um dia como uma mulher que sofre dores de partos. Mas nós somos chamados nessa leitura de filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas, somos filhos da luz. E que por mais que o Senhor venha num dia inesperado, quem é da luz vai estar no caminho certo quando Ele chegar. Quem é da luz vai estar melhor preparado para receber o seu Senhor quando vier. O Evangelho de hoje nos fala de talentos. É a parábola de um senhor, de um homem, de um patrão que vai viajar para um país distante, o estrangeiro. Vai viajar para o estrangeiro. Se ele vai viajar para lá, deve ter coisa boa lá. Ninguém quer viajar para um lugar se esse lugar não oferece possibilidades boas. Você sabe que esse homem do Evangelho é Jesus. Jesus é aquele que volta para a casa do Pai. Nós, aqui na terra, nós não temos aqui uma morada fixa. Por mais que você tenha a sua casa registrada no seu nome, aqui nós estamos de passagem. Aqui é uma morada que não é permanente, é passageira. Por mais que você viva muitos anos, a minha avó, que eu falei, está internada, tem 101 anos. É lugar de passagem aqui. Mas nós temos uma casa que é eterna.
E se nós lembrarmos, de lá nós saímos, e de lá nós iremos voltar. Nós podemos chamar de céu, ou chamar do lugar que nós vamos estar totalmente na presença de Deus. De certa forma, então, aqui nós somos estrangeiros e vamos voltar para o lugar que é o nosso aconchego, que é a nossa casa. Lá não tem nada que oprima, lá não tem nada que seja estranho, lá não tem nada de violência, de fome, porque é a casa do Pai. Que um dia todos nós vamos voltar, oxalá, que voltemos para lá. Esse patrão, ao sair de viagem, chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. Deve ser um homem que confia tanto nos seus empregados, porque para entregar os bens a alguém, ou a gente tem que amar tanto, porque tem gente que entrega os bens aos filhos, mesmo os filhos não sendo tão merecedores, entrega por amor, por herança, porque é meu filho, é minha filha. Outros aqui ele está entregando porque está confiando a eles. Você tem a consciência que esse empregado do Evangelho é você? Você tem consciência que Deus está entregando para você uma responsabilidade que é os seus talentos? Vamos lembrar que um talento corresponde a mais ou menos 30 quilos de ouro. Um talento é 6.000 denários. Um denário é um dia de um trabalho braçal. Portanto, um talento é 6.000 dias de trabalho. Portanto, até quem recebeu que pode parecer para nós pouco, um talento, recebeu muita coisa. Recebeu muita coisa. O Evangelho chama esta pessoa de empregado. Em grego o nome certo é doulos. Doulos significa servo. E servo aqui nesse contexto é quem participa da obra. Servo em grego doulos é aquele que o patrão tem plena confiança. Não é um empregadinho qualquer. O servo é aquele, como São João, que encosta a cabeça no colo do patrão e sabe o que ele precisa, sabe o que ele quer de nós, é amigo. Servo é amigo do patrão, participa junto com ele na obra. Para que Deus nos deu dons? Para guardar numa caixinha? Não. Para frutificar, multiplicar. Os dons é para a gente participar com qualidade do reino, da obra do Senhor. E aqui no Evangelho, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. O que você está percebendo aqui? Que ninguém ficou sem receber. Para de ser chorão e achar que Deus não te deu nada. Se Ele te deu 1, Ele te deu 6.000 denários. É muita coisa. Quando Deus dá, Ele dá, e em abundância. Você já parou para pensar que você é uma pessoa cheia de dons? Você tem que saber o que está fazendo com eles, né? Porque quem não usa os seus dons, quem guarda os seus dons, você viu o que acontece no final do Evangelho?
Não estou querendo colocar medo em você, não. Não sou eu que estou falando, é Ele. Se não fez nada, tira dele. E dá para quem? Dá para quem sabe multiplicar. Dá para quem sabe colocar os dons em prática. O que ganhou 5, diz assim: saiu logo. Saiu logo. Quem que saiu logo na Bíblia? Grávida. Maria saiu logo, apressadamente, para quê? Para colocar os talentos que ela tinha a serviço dela? Não, para servir uma outra grávida de São João Batista, Isabel. Maria saiu logo para uma região montanhosa. A alegria dela era servir com Jesus. Esse empregado saiu logo, trabalhou com os talentos e lucrou outros 5, dobrou. O outro fez a mesma coisa, com os 2, dobrou, multiplicou. Que ganhou 1, escondeu, enterrou na terra. Qual que é o animal que coloca a cabeça na terra? Avestruz? Deve ser uma avestruz essa pessoa. Fica isso com a cabeça na. Aí chegou a hora do Senhor voltar. Voltou e vai voltar. Um dos maiores pecados mortais do nosso tempo é que tem católico sentado no banco da igreja e acha que o Senhor não vai voltar. Vive como que a segunda vinda de Cristo fosse uma balela e não algo que está na palavra de Deus. Eu recomendo a você continuar sentado. E a próxima vez que você vir na missa, traga uma almofada para ficar mais confortável. Quando ele chegar, essa almofada vai queimar. Eu quero estar bem longe de você. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Então trata de multiplicar os seus talentos. E o jeito de multiplicar, se o padre está usando uma linguagem humana ou mundana, multiplicar não é isso. É multiplicar do jeito certo. Multiplicar onde tem guerra, multiplicar com a paz. Multiplicar onde tem fome, multiplicar com a caridade, com a partilha. Multiplicar onde tem fofoca, com a verdade é a palavra. Multiplicar onde está precisando colocar os dons em prática, nas pastorais, nos movimentos, né? Colocar o seu dom lá para servir, a sua inteligência para agir, a sua vontade para ser conhecido. Isso é multiplicar. Aí o Senhor veio e recebeu daquele que deu 5, recebeu 10. E elogiou, empregado bom, fiel. Se fosses fiel no pouco, né, te considerei mais. Aquele que recebeu 2, ele também falou isso. Agora, aquele que recebeu 1 e não multiplicou, escondeu porque tinha medo. Em nenhum momento falou que o patrão era para ter medo. Pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Ótimo. Abaixa. Quem é catequista? Levanta a mão. Hoje é a missa da catequese, né? Então tem catequistas aqui, catequizando. Pai e mãe catequistas. Fala a vocês, mas é todos nós. Nunca apresente para os seus filhos, para os seus catequizandos, um Deus terrorista, um Deus que nós temos medo. Se você apresenta para o seu filho, para a sua filha, um Deus que é para ter medo, você está fazendo parte desse um talento que foi escondido porque a pessoa tinha medo do Senhor. Quem
multiplica os dons é porque tem Deus como um amigo, sabe quem é Deus. Nós temos que mostrar para os nossos um Deus que nos ama, corrige, sim, mas que nos ama, que morreu por nós por amor e não por outra coisa. Então apresente esse Deus, essa é a verdade. Esse que não deu nada, ele vai ser chamado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Abre bem o ouvido agora, dá uma puxada assim. Pode puxar rápido, porque eu vou falar. Se você não guardar, é perigoso. Responda agora. No fim da nossa vida, o que nós desejamos ouvir? Quem vai falar é ele. Responda agora. O que você quer ouvir no fim? Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Ou você quer ouvir: servo mau e preguiçoso, inútil, jogue-no fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A escolha é sua. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel nos poucos, meus passos guiará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.